Olá, Marcos. Tudo bem? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Deixa eu já chamar o nosso convidado que já chegou pontualmente. Boa noite, Alexandre Feitosa. Boa noite. Seja bem-vindo. Vamos dar alguns minutos. Pessoal, para quem está entrando, seja bem-vindo. Vamos dar um tempinho, Alexandre, para que as pessoas do seu perfil recebam a notificação de que você está ao vivo, que também vou entrar pelo seu perfil e pelo meu perfil. Tá bom? Só um Beleza. pouquinho. Quantas vezes você já viu Orações para Bob, Alexandre? Só de curiosidade. Acredito que umas 10 vezes. 10 vezes? Por aí. Ou Olá, mais. pessoal, sejam todos bem-vindos. O pessoal está chegando, sejam todos bem-vindos. Marcos, eu estou bem, graças a Deus. Estou muito animado porque a gente está fechando hoje aqui o nosso terceiro ao vivo aí em prol do Dia Internacional do Orgulho LGBTI+. Eu estou muito contente por essa pequena, humilde, mas profunda contribuição que a gente fez ao longo desses 3 dias, fechando hoje a terceira noite e o terceiro diálogo com o Alexandre Feitosa. O pessoal está entrando, deixa eu ver aqui. Orações para Bob é um espetáculo. Barbosa está dizendo, exatamente. Oi, Gus, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Pessoal, vamos lá. Boa noite mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Jean Charles. Eu sou o idealizador da Propósitos, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas e também o idealizador do perfil voltado para cinema, Vida de Cinéfilo. E esse aqui é o nosso encontro semanal chamado Diálogo de Cinéfilo, no qual eu sempre trago um convidado, um filme específico, e a gente vai dialogando. E nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo, nós pegamos uma enquete especial, filmes temáticos LGBTI+, para nós podermos dialogar. Sexta-feira foi Amor por Direito, com a convidada Ananda. Ontem, sábado, foi o filme Milk, a voz da igualdade. E hoje, com o Alexandre Feitosa, a gente vai estar fechando essa trilogia com Orações para Bob. Eu quero avisar para você que talvez esteja vindo pela primeira vez ou que você vai estar assistindo o vídeo pós-gravado. Todos os nossos ao vivo ficam gravados no IGTV. É só você entrar no nosso perfil ali na biografia e vai lá no íconezinho da TV, IGTV, e lá tem a relação todinha salva que você pode assistir o conteúdo anterior. Tá bom? Seja mais do que todos bem-vindos, todas bem-vindas. Alexandre, eu vou deixar você se apresentando as suas obras que eu pedi. Enquanto isso, eu vou interagindo com o pessoal aqui no perfil aberto, tá? Alexandre, seja bem-vindo, se apresente. Obrigado, Jean Charles, pelo espaço aqui no seu canal, digamos assim, né, no seu perfil do Instagram. Como já foi apresentado, eu sou Alexandre Feitosa, professor, escritor e militante cristão em prol da inclusão, né, de LGBTI+, a igreja. Então nós temos um trabalho aí já há mais de 10 anos com a publicação de livros, com a apresentação de palestras, enfim. E eu queria apresentar alguns dos meus trabalhos que têm uma relação muito estreita com o tema de hoje, que é o fundamentalismo religioso, a questão da Bíblia, né? O primeiro trabalho que eu queria apresentar é esse, se chama Bíblia e Homossexualidade, Verdade e Mitos. Aqui nós analisamos todos aqueles textos que são utilizados para condenar, enfim, para combater a comunidade LGBTI+, e os seus relacionamentos. Então, se você tem curiosidade sobre Sodoma e Gomorra, Levítico 18:22 e tantos outros textos, esse é o livro que você precisa ler. O outro livro que eu queria apresentar é este, se chama Quem está manipulando a Bíblia. Esse livro nasceu de um processo de acusação que nós sofremos há muito tempo, né, de que estamos manipulando a Bíblia para justificar práticas. E aqui neste livro eu fiz uma análise de várias traduções bíblicas e mostrei, provei, na verdade, quem é que tem
deturpado os textos bíblicos em várias traduções para dar suporte à homofobia teológica ou homofobia religiosa. Então é um livro muito interessante para quem quer conhecer quem de fato está manipulando os textos bíblicos. É uma obra essencial. E um dos trabalhos mais conhecidos nossos é a Bíblia de Estudo, Teologia Inclusiva. Aqui nós analisamos também os mesmos textos das obras que eu já havia mostrado aqui, e analisamos outros textos, focamos na afirmação, na inclusão pela graça, e também em questões relacionadas à defesa, a nossa defesa enquanto cristãos LGBTs. É isso. Olha só, gente, deixa eu só sinalizar uma coisa para vocês. Esse nosso papo de hoje não vamos falar sobre teologia inclusiva e nem vamos desdobrar temas polêmicos da Bíblia, tá bom? Se você quiser acompanhar o trabalho do Alexandre Feitosa, é só você pegar o IG dele aí, entra no perfil dele, você vai conhecer, e ao longo da conversa eu vou soltando algumas informações. Já estão perguntando aqui, Alexandre, se Davi era gay. Não me pergunta isso, meu querido, porque eu tenho uma teoria que o Alexandre fica de boca aberta quando eu falo, então eu nem vou responder. Mas pesquisem o trabalho do Alexandre depois, eu vou soltando aqui algumas coisas do perfil dele para vocês poderem conhecer. Mas Alexandre, pessoal, primeiro, vocês que estão aí, soltem para mim aqui nos comentários, vocês assistiram o filme? Quem já assistiu? O que assistiram hoje para ver de novo, para estar aqui com a gente? Como que você se sentiu? Como que é o filme para você? Eu quero ler o seu comentário durante o nosso ao vivo, tá bom? Pessoal, vamos começar? Alexandre, eu vou começar a ler algo que você vai saber e no final eu vou falar o que é, tá bom? Ok. Vou começar. Homossexualidade é um pecado. Homossexuais estão condenados a passar a eternidade no inferno. Se quisessem mudar, poderiam ser curados se seus hábitos malignos. Se desviassem da tentação, poderiam ser normais de novo. Se eles ao menos tentassem de novo em caso de falha. Isso foi o que eu disse ao meu filho Bob, quando descobri que ele era gay. Quando ele me disse que era homossexual, meu mundo caiu. Eu fiz tudo o que pude para curá-lo de sua doença. Há 8 meses, o meu filho pulou de uma ponte e se matou. Eu estou ficando emocionado, gente. Se eu embargar a voz é porque eu estou muito emocionado. Eu me arrependo. Continuando. Eu me arrependo amargamente da minha falta de conhecimento sobre os gays e lésbicas. Percebo que tudo o que me ensinaram e disseram era odioso e desumano. Se eu tivesse investigado além do que me disseram, se eu tivesse simplesmente ouvido meu filho quando ele abriu o coração para mim, eu não estaria aqui hoje com vocês, plenamente arrependida. Eu acredito que Deus foi presenteado com o espírito gentil e amável de Bob. Perante Deus, gentileza e amor é tudo. Eu não sabia que cada vez que eu repetia a condenação eterna aos gays, cada vez que eu me referia ao Bob como um doente, um pervertido e perigoso às nossas crianças, a autoestima de Bob e o seu valor de espírito estavam sendo destruídos. E finalmente, seu espírito se quebrou além de qualquer conserto. Não era desejo de Deus que Bob debruçasse sobre um corrimão de um viaduto e pulasse diretamente no caminho de um caminhão de 18 rodas que o matou instantaneamente. A morte de Bob foi um resultado direto da ignorância, do medo de seus pais quanto à palavra gay. Ele queria ser escritor. Suas esperanças, seus sonhos não deveriam ser tomados dele, mas se foram. Há crianças como Bob, presentes nas reuniões de vocês. Sem que vocês saibam, elas estão ouvindo enquanto vocês ecoam um amém. E isso logo silenciará as preces delas. Suas preces para Deus por entendimento e aceitação pelo amor de vocês. Mas o seu ódio e o medo e a ignorância da palavra gay silenciarão essas preces. Então, antes de ecoar o amém na sua casa e no lugar de adoração, pensem. Pensem e lembrem-se. Uma criança está ouvindo. Esse foi o discurso de Mary Griffith,
ali numa reunião para... Olha como que eu tô? Completamente. É lindo, não é, Alexandre? Esse discurso? É. Você quer falar alguma coisa sobre esse discurso, Alexandre? Eu acho que é o ponto alto do filme, porque mostra a coragem da Mary, que nunca tinha estado no meio, né, de pessoas LGBTs, defendendo um dia de liberdade para essas pessoas. E ela se levanta e faz todo esse discurso. Acho que é o momento em que todo espectador realmente, inevitavelmente, vai chorar, né? Porque é um momento de redenção e é uma mensagem extremamente forte, porque toca em um ponto nevrálgico das igrejas. Porque o discurso de ódio, o discurso homofóbico, que está relacionado à religião, ele é ecoado todo o tempo dentro das igrejas. Eu falo porque eu cresci, né, nesse ambiente religioso. Então, quando ela diz, todas as vezes que vocês disserem amém para tudo isso que eu disse aqui, vocês estarão silenciando corações, vocês estarão destruindo a fé de crianças, de adolescentes, e é exatamente isso que acontece com muitos LGBTs que começam a crescer dentro de um ambiente fundamentalista e religioso, como era o ambiente que a Mary Griffith proporcionava para o Bob. Então é muito bonito porque ela reconhece que o que ela fez é extremamente danoso, né, às crianças, a quem a igreja alega querer proteger, mas que com um discurso como esse pode acabar matando de várias maneiras. Alexandre, você indica o filme Orações para Bob para as pessoas e por que que você indica? Ah, com certeza eu indico para todas as pessoas que não viram Orações para Bob, porque primeiro é um filme sensível, é um filme com grandes atuações, é um filme baseado em fatos, ou seja, a história que se conta ali é uma história real. É um filme que nos faz pensar, é um filme que nos faz nos colocar no lugar do outro, é um filme que provoca empatia, é um filme que mexe com as nossas emoções e que faz com que nós não olhemos para o outro da mesma forma com que olhávamos antes de ver um filme. É um filme que nos transforma. Por isso eu indico Corações para Bob. Gente, o pessoal que está entrando, algumas pessoas estão entrando, nós estamos aqui, esse é o terceiro encontro do Diálogo de Cinéfilo, fechando aí uma trilogia para o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. Eu estou com o convidado, o professor Alexandre Feitosa, professor e escritor. Ele fez a apresentação das obras dele no início do ao vivo e a gente já começou o diálogo. E o filme é Orações para Bob. É um filme completamente focado no fundamentalismo religioso e nos desdobramentos desse fundamentalismo religioso, desse discurso sobre a vida de pessoas LGBTI+, tá bom? Vamos lá. Alexandre, a gente ouve tanto sobre fundamentalismo religioso, algumas pessoas reproduzem esse discurso do que é o fundamentalismo religioso, discute contra o fundamentalismo religioso, mas de fato, Alexandre, dentro do seu arcabouço de conhecimento, das suas produções literárias, o que vem a ser de fato o fundamentalismo religioso e como ele aplicado prejudica, afeta a comunidade LGBTI+. Então, o tema é um tema complexo, falar de fundamentalismo religioso, mas falando de maneira mais simplificada, é toda a certeza que as pessoas têm de que a sua religião ela é superior às demais, é a certeza de que as suas crenças e a sua fé muitas vezes deve ser o parâmetro para julgar as demais pessoas. Quem não vive de acordo com o que eu creio, né, é alvo das minhas críticas, é alvo do meu preconceito, e a principal característica do fundamentalismo religioso é aquela convicção que muitas vezes gera preconceito, e esse preconceito muitas vezes está baseado em um livro sagrado que é a Bíblia, o que é o ponto mais importante quando nós falamos em fundamentalismo religioso. Porque as pessoas que são fundamentalistas, elas não são simplesmente porque são más em sua essência. Elas são porque elas acreditam piamente que estão cumprindo o propósito de Deus, a vontade de Deus.
E eu gosto muito de uma frase do pensador, do filósofo Blaise Pascal, eu não me lembro aqui exatamente, mas eu vou parafrasear. Ele diz mais ou menos assim, que alguém não faz o mal, alguém faz o mal com muita alegria, de maneira muito convicta, quando esse mal é feito a partir de uma convicção religiosa. Então as pessoas são preconceituosas, são perversas, e tudo isso vem a partir de uma certeza religiosa, o que faz com que as pessoas continuem agindo com perversidade com base na Bíblia, e elas não têm nenhum peso em suas consciências, porque acreditam que estão fazendo e agindo de acordo com a vontade de Deus. E como isso atinge a comunidade LGBT? Nós somos o grupo que hoje está na mira, né, dos fundamentalistas religiosos. Quando se fala no Brasil, por exemplo, em relação à comunidade cristã e comunidade LGBT, são os dois grupos que estão em campos antagônicos. Então nós estamos ali no centro de uma disputa, né, que um dia já foi com relação às pessoas negras, que ainda lutam também. Elas têm suas pautas, têm suas lutas. Com relação às mulheres, né? Então, hoje, a comunidade que mais sofre pelo fundamentalismo religioso é a comunidade LGBT, porque a igreja ainda não fez uma revisão necessária em sua teologia preconceituosa sobre os textos que eles acreditam, a igreja acredita, que condenam a homoafetividade e toda a comunidade LGBT. Então é necessário desconstruir essa teologia e reconstruí-la com base numa leitura contextualizada da Bíblia e principalmente com base no ministério de Cristo, que acolheu a todos sem distinção. Jesus. Eu amo Jesus. Gente, para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, que não conhecem, o Alexandre Feitosa, professor e escritor, ele tem um trabalho magnífico dentro do cenário brasileiro da teologia. Ele desconstrói todo o discurso fundamentalista que dizem que a Bíblia condena a homossexualidade. Então conheça o trabalho dele. Daqui a pouco, ao longo do perfil, esse Vida de Cinéfilo aí que está falando com vocês, sou eu que estou manuseando aqui diretamente do computador. Eu vou lançar aqui uns sites, quando o Alexandre estiver respondendo as perguntas, eu vou lançar aqui algumas informações dos perfis do Alexandre para vocês poderem acompanhar e conhecer o trabalho dele, tá? Peço desculpas, não vamos responder nenhuma pergunta voltada para a religião. O nosso foco hoje aqui é falar sobre o filme Orações para Bob, tá bom, pessoal? Procure o Alexandre no privado, tá bom? Alexandre, vamos lá. Eu quero fazer uma provocação para você que eu não combinei contigo, mas eu sei que você tem conteúdo para responder. Olha aí, eu aqui, ai. Vamos lá. Você acredita que o discurso fundamentalista religioso ele gera a violência na sociedade contra a comunidade LGBTI+? Creio piamente. É tão óbvio, porque esses preconceitos e a violência estão conectados. Um dia eu vi uma reportagem no SBT, um programa do Cabrini, um programa jornalístico, em que ele entrevistava um grupo de skinheads que praticavam, né, violência contra a comunidade LGBT. E quando um daqueles rapazes foi questionado por que eles agrediam essa comunidade, a primeira resposta dele foi: porque Deus fez homem e mulher. Ou seja, de onde ele tira esse discurso? De um discurso religioso baseado na Bíblia. Então, a nossa sociedade ela é cristã, majoritariamente cristã. Consequentemente, os valores, a moral da nossa sociedade tem suas bases na religião cristã. Entretanto, embora Cristo não tenha nenhuma relação com a violência, nesse sentido, de promover a violência, uma leitura superficial das Escrituras promove certezas que promovem preconceitos que servem de base para justificar violências, sejam violências verbais, no discurso, ou seja, uma violência física e até mesmo o assassinato da comunidade LGBT. Nós sabemos que o Brasil é um dos países que mais mata LGBTs e que a criminalização da LGBTfobia no Brasil teve como principal opositora a religião cristã.
que não queria que o STF criminalizasse a violência, né, a LGBTfobia. Então a gente percebe aí que é uma questão da igreja institucional mesmo. A homofobia ela é institucional, ela é estrutural da religião cristã. Embora eles digam que amam os homossexuais, né, mas a gente sabe que a ausência ou o silêncio e a omissão desses grupos em relação à violência diz muito mais do que o discurso de ódio. E qual é o discurso dessas pessoas, desses grupos? Né, de que nós não devemos ter direitos, que querem nos classificar como cidadãos de primeira categoria, com privilégios, quando nós só queremos igualdade. Né? Então, sim, a resposta é sim para a sua pergunta. O fundamentalismo religioso gera violência. Olha só, eu joguei a pergunta para o pessoal que está nos assistindo, quero ler os comentários. O Ericélio ele disse assim: então esse fundamentalismo no filme foi aplicado dos pais em relação ao filho. Como viver a situação contrária, em que o pai é o gay na história? Como tratar isso com os filhos que estão na igreja? Olha, Ericélio, eu vou deixar essa resposta para a gente fazer daqui um pouquinho para você. Mas a situação é quase a mesma. É uma questão de buscar entendimento. E é isso que eu vou provocar o Alexandre daqui a pouco. Porque a Mary, ela justamente ela faz isso. É só você pegar, Erisélio, o mesmo caminho que a Mary fez, que é se desvencilhar daquela culpa e começar a fazer um trajeto de caminho para o entendimento, da busca da informação. Que daqui a pouco o Alexandre vai comentar que tem uma pergunta sobre isso para ele. O Marcos Andrade, Alexandre, diz que sim, em diversos níveis e intensidades, a violência causada pelo fundamentalismo religioso. E o Marcos está elogiando as suas palavras, está falando que você falou muito bem. É isso. Mônica, seja bem-vinda. Alexandre, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Olha só, vamos falar sobre os pais do Bob. Gente, para quem está entrando, Orações para Bob é um filme dos Estados Unidos, feito para a TV americana. Ele não foi para o cinema. Ele foi feito para a sociedade americana, para a TV deles, local de lá. Orações para Bob conta a história de um jovem, um adolescente, que se descobre homossexual dentro de um núcleo familiar no qual a mãe ela não é religiosa. Ela é religiosa, ok? E tem toda aquela pressão sobre a vida dele e chega ao cume de que ele se suicida durante a história do filme, tá bom? Vou contar só isso por aqui. Alexandre, vamos falar sobre os pais do Bob, a Mary e o Robert, né? O pai dele, Alexandre, eu achei muito legal porque o pai dele não... Primeiro, o pai dele não era religioso, tá, gente? Não é, Alexandre? Você percebe isso? O pai dele não era religioso? Percebo. Então, o pai dele, ele tem aquela atitude dele assim que alguns podem fazer a leitura de que ele queria fugir da relação de conflito que estava havendo dentro da família. Eu não tenho essa visão. Você pontua alguma coisa sobre o pai do Bob? Então, você disse tudo. Ele não era um homem religioso. Consequentemente, ele não cultivava a mesma visão da homossexualidade que a esposa dele, a Mary Griffith. E, consequentemente, o tratamento, o comportamento dele frente a essa situação era um comportamento em que ele via o Bob de maneira mais natural. Né? A homossexualidade para o pai do Bob não fazia diferença, né? Como fazia para a mãe. A mãe se desesperava. Né? Ela ficou numa situação de desequilíbrio quando soube que o filho era homossexual. Já o pai, claro que ele não comemorou, né? É até dito isso no filme, nenhum pai ele faz, que maravilha, meu filho é gay. Não. Na terapia, mas ele tem... na terapia de família lá que eles buscam. Exatamente. Então a gente percebe que o fato de Robert, né, o nome dele, não Isso, ser um Robert. homem religioso faz com que ele não cultive os mesmos preconceitos que a Mary. Para ele, o importante era a felicidade do Bob. Já para a Mary, o importante era que o Bob se tornasse hétero. Né? Então ela não estava tão preocupada no início com a felicidade do filho. Ela estava preocupada em mudar a orientação sexual dele. O que acontece hoje em muitas igrejas. Né? A preocupação não é simplesmente com a pessoa, mas em modificar a orientação sexual daquela pessoa, como se isso fosse fazer com que ela
se encontrasse enquanto ser humano, quando na verdade nós sabemos que não é por aí o caminho. E é engraçado, Alexandre, que ali naquela terapia que passa no filme, gente, aquela terapia ela é uma tortura para o Bob. E a forma que a mulher conduz, porque o estigma, né, o paradigma ali, é que a homossexualidade sempre é gerada por causa de algum defeito da mãe ou algum defeito do pai, algum problema na relação, aquela coisa toda. A mãe controladora, tudo isso, aquele arcabouço de estereótipos que não são verdadeiros, não é isso? Exatamente. A gente percebe que muito do que até hoje em dia é aceito como verdade é apresentado no filme, né? Teorias de que o pai ele está ausente, tanto é que tem um momento em que a Mary ela planeja uma saída dos três, do pai e dos dois irmãos, que é o Bob e o outro irmão dele, que eu não me lembro o nome agora. É como se Aquela coisa bem macho alfa. É como se a presença do pai, a presença masculina ali, naquele momento, fizesse parte da mudança, do processo de mudança do Bob. Então, a gente percebe que o filme ele traz ainda esses pensamentos, esses conceitos de que a homossexualidade masculina pode ser gerada pela ausência do pai ou de uma figura masculina. E a gente sabe que isso não tem nenhuma relação. Existem filhos de mães solos, né, que são heterossexuais e que não tiveram a presença de um pai, não tiveram a presença masculina atuante e isso não interferiu na sexualidade deles. Verdade, É isso. verdade. Pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos. Pastora Edenise aí de São Luís, se eu não me engano, de São Luís, ela entrou aí agora. Seja bem-vinda, a Paz, minha querida, a Cláudia, pessoal, sejam todos bem-vindos. Para vocês que estão entrando, o comentário fixado está bem aí dando noção para vocês de quem é o meu convidado e o que a gente está conversando, tá bom? Eu preciso tocar o barco, tá? Vamos lá, Alexandre, e da Mary? Porque, na verdade, Alexandre, o filme tem o nome do Bob, a gente é uma personagem importante, claro, o Bob, porque tudo acontece por causa da vida dele. Mas, Alexandre, na minha opinião, se eu pudesse falar dessa forma, com toda a liberdade, uma personagem principal, ou a personagem principal, e até porque virou um ícone ela, é a própria Mary Griffith. Concorda comigo? Concordo. O que você pontua sobre ela? Então, ela representa uma série de pessoas, talvez uma sociedade inteira, que tenha os mesmos valores que a Mary, que tenha as mesmas críticas, as mesmas crises que a Mary tem ou presenciou quando soube do seu filho, né? Nós podemos trazer isso para a nossa realidade. A gente está falando dos Estados Unidos lá no início dos anos 80, mas aquele fenômeno lá no início dos anos 70, né? Final dos anos 60 com Stonewall, anos 70 com Milk, início dos anos 80 com Bob, são coisas que estão muito entrelaçadas com as questões religiosas que a Mary representa. Então, na verdade, a Mary ela é um símbolo, né, de um pensamento, ela é a síntese do pensamento religioso que prevalece hoje nas comunidades ditas cristãs, evangélicas, católicas. Essas pessoas que são religiosas, como a Mary, têm a tendência de apresentar os mesmos comportamentos que a Mary apresentou quando soube do seu filho, né? Ou seja, tentar a todo custo modificar, né, a orientação sexual do Bob. Isso acontece no Brasil, graças a Deus, essas terapias já foram proibidas, nos Estados Unidos não foram ainda. Glória, Senhor Jesus, aleluia! Embora essas terapias aconteçam clandestinamente em grupos cristãos, a gente sabe disso, né? Em algumas casas religiosas. Exatamente. Então, é preciso denunciar. Se você sabe de algum lugar, de alguma igreja, de algum grupo, denuncie, tá? Porque esse tipo de procedimento é proibido no Brasil. E a atuação da Sigourney Weaver foi elogiadíssima, porque ela é uma grande atriz. Ela concorreu prêmios, Alexandre? Sim, ela concorreu ao Emmy, ao Globo de Ouro, por esse papel. Por esse filme? Por esse filme. O filme teve várias indicações, e a maioria das indicações foi exatamente pela performance da Sigourney Weaver. Né? Alexandre, tem um comentário aqui que é importante ser dito.
porque a gente vai falar um pouco dele. A Alcioneira, ela está dizendo assim, que se você falou da cor ou da homossexualidade, ela citou justamente isso, né, que as pessoas acham que é a cor homossexual. Olha, para vocês que estão nos acompanhando, deixa eu indicar para vocês. O Alexandre já veio aqui no Diálogo de Cinéfilo junto comigo e nós dialogamos sobre o filme Boy Erased, Uma Verdade Anulada. Tá bom? Esse filme, ele trata especificamente sobre o tratamento de reorientação sexual, a tal da cura gay lá nos Estados Unidos. É um garoto que se assume homossexual e, detalhe, dentro de um núcleo onde o pai e a mãe são pastores e levam ele para esse tratamento. O filme é muito interessante, não foi lançado no Brasil. Tem um ao vivo meu do Alexandre falando sobre esse filme. É só você entrar no meu perfil aí na biografia, você vai lá nos posts, no IGTV, e lá vai estar Boy Race, o ao vivo que eu fiz com o Alexandre. Vejam esse filme, tá bom? É muito interessante e fala sobre o tratamento da cura gay. Alexandre, ainda sobre a cura gay, eu vou pegar uns minutinhos para isso ainda, tá bom? Posso? Você deixa? Claro. Gente, eu e o Alexandre fizemos uma cobertura em 2012 sobre uma audiência que estava acontecendo no Congresso Nacional sobre a cura gay. Foi aquele show de horrores. Por qual motivo? Estavam os políticos, a bancada evangélica do Congresso e evangélicos que foram lá para fazer coro e apoiar a bancada evangélica. Tinha a militância LGBTI, tinha os políticos apoiadores, que eram ínfimos, um gato pingado, e os ativistas, a galera que coloca a cara na frente, que luta pelos nossos direitos. E eu e o Alexandre estávamos ali, eu considero, Alexandre, que a gente estava quase como jornalista, porque a gente estava fazendo uma cobertura online, lançando as informações para as pessoas. Mas, gente, foi algo terrível aquilo, não foi, Alexandre? Você quer fazer um breve comentário daquele dia? Porque eu tive medo daquele dia. Se riscasse o fósforo ali, ia virar uma guerra santa, literalmente. Aquilo ali, aquela cena nos mostra que existe o radicalismo de ambos os lados. Que o radicalismo ele não é bom em nenhuma situação. Exatamente. Então, o equilíbrio sempre é um caminho mais interessante para o diálogo, né, para a reflexão. Né? Então, nós nem ficamos, eu lembro que nós saímos antes de terminar, porque nós ficamos com medo, né? Porque, em parte, nós pertencíamos ao grupo LGBT, por outro lado, também pertencíamos ao grupo cristão, então tivemos o receio de algum momento, sermos agredidos ou por um ou por outro grupo. Né? Embora estivéssemos com a camiseta, com as cores, até a camiseta da Atos, da igreja na época, né? Mas a gente ficou receoso e nós preferimos ir embora, porque nós percebemos que as pessoas estavam muito exaltadas. Então, o radicalismo... Pode falar. O radicalismo deve ser evitado e o debate de ideias é importante, é fundamental e deve ser feito de maneira equilibrada. Eu tenho certeza que seguindo essa linha do equilíbrio, da reflexão, do diálogo, né, nós com certeza vamos conseguir trazer muito mais reflexão e mudança positiva do que agindo de maneira radical. Na próxima semana, passando essa primeira semana de julho, na segunda, a partir do dia 7 de julho, eu vou começar uma nova série de ao vivos, que é outro lance que eu faço, e eu vou estar falando sobre a questão por que é difícil as pessoas estarem se relacionando. E um dos temas, uma das pautas é tolerância e intolerância, o radicalismo na ideologia. A gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Alexandre, e você lembra que eu fiz um texto para o meu blog, à época, falando sobre isso. Eu falava que nós éramos a intersecção desse negócio que a gente estava lá. Porque foi uma experiência legal, mas eu tive muito medo. Literalmente. Alexandre, o pessoal está comentando aqui que a Melanie Griffith ganhou o Globo de Ouro. Você sabe? Eu não sei porque eu não acompanhava na época. Então, eu dei uma olhada no Wikipedia, né? E eu não vi menção a esse Globo de Ouro. Quando eu fiz a pesquisa, usando o nome do filme, consta o M, mas não, eu não lembro de ter visto a vitória no Globo de Ouro. Eu sei que o M, de fato, ela venceu. Né? Agora, quanto ao Globo de Ouro, o M, que é o prêmio da televisão, né? Então aí, como pessoal, telefilme. Isso. Então deve ser isso que o pessoal deve estar confundindo. Na verdade, ela ganhou o Globo de Ouro.
ela ganhou o Emmy, que é, na verdade, é uma das primeiras premiações que começa na temporada de premiação. Isso eu posso falar com segurança porque eu acompanho. Começa o De qualquer Emmy, forma, vem o Globo de Ouro e depois o Oscar. Os principais são esses três. de qualquer forma é bom a gente verificar, né, se, se realmente foi isso mesmo. Mas indicações o filme teve não só ao Emmy, ao Globo de Ouro, mas a outras premiações também. Ó, gente, eu vou fazer a próxima pergunta para o Alexandre e eu vou estar lançando nos comentários o blog dele, para vocês poderem pegar e anotar aí, para vocês poderem buscar essas perguntas teológicas que vocês estão fazendo, tá bom? Alexandre, levanta o seu livro novamente, o Bíblia e Homossexualidade, para o pessoal poder ver, por favor. O Bíblia e Homossexualidade, levanta aí de novo. Isso, pode levantar mais um pouco. Não, só levantar. Isso, perfeito. Aí, gente, esse é um livro fantástico que vocês precisam para se desconstruir o fundamentalismo religioso. Obrigado, Alexandre. Alexandre, qual é a sua cena favorita do filme? Olha, minha cena favorita do filme já é bem no finalzinho, quando eles estão na parada do Orgulho Gay, 1984. Isso, E 1984. eles vão caminhando, né, o pessoal os pais e familiares, né, de gays e lésbicas. E ela olha para a arquibancada e vê um menino, um jovem, e ela vê o Bob. E quando ela vê ela vê o Bob primeiramente, né? Ela sai de onde ela está e ela vai abraçar o garoto. Quando a câmera aproxima, a gente percebe que não é o Bob, mas é um outro garoto. Então, essa cena mexe muito comigo porque mostra a transformação que aconteceu na Mary. Uma mulher que antes lavava a mão por pegar na mão de um homossexual, agora é aquela que voluntariamente vai até a arquibancada e abraça um jovem que poderia ser seu filho. Né? Alexandre, e aquele menino... Rapidinho, Alexandre, gente, quando o Alexandre me apresentou esse filme, há mais de uns 5 anos atrás, eu não derramei nenhuma lágrima. Terminou o filme e eu, é isso. Gente, de 2 anos pra cá, porque a gente sempre revê esse filme para fazer trabalhos, eu choro feito a manteiga derretida em todos os pontos do filme. Continua, Alexandre, por favor. Então, e aquele menino, ele representa, assim como a Mary representa, é o símbolo da mãe que acolhe agora, né, depois de passar por tudo que ela passou, aquele menino também significa, ele simboliza toda uma classe de jovens, de adolescentes, né, que pertencem ao grupo LGBT. Então eu gosto muito dessa cena, porque ela representa a transformação. Tem mais alguma cena que você gosta, Alexandre, antes de eu falar da minha? Você quer falar de outra cena? Pode falar. Eu gosto muito também da cena em que ela fala na reunião pelo Dia da Liberdade, o discurso que você leu, isso. Ela vai de maneira muito espontânea, os que estão com ela, né, o reverendo até Mary chama ela, mas ela não ouve e ela vai para o microfone e ela faz esse discurso. E essa frase da Mary sobre lembre-se, antes de ecoar amém em suas casas e em seu local de adoração, lembre-se, uma criança está ouvindo. Então, é uma frase que ficou, né? A gente encontra essa frase, uma frase muito famosa, né? E que traduz realmente o cuidado que nós temos que ter com as crianças, porque existem crianças LGBTs, embora queiram negar, né? Crianças LGBTs existem, adolescentes LGBTs existem, e eles ouvem o que os adultos falam. E vão se fechando no seu mundo. Gente, deixa eu podem perder a fé, como aconteceu com não apenas o Bob, o rapaz de Boy Raised. Ah, sim, exatamente. Gente, olha só, deixa eu aproveitar essa deixa que o Alexandre está falando e falar. Você que está assistindo o vídeo agora com a gente, você que está aqui nos acompanhando no ao vivo, você que talvez vai assistir esse vídeo depois gravado, se você for da comunidade LGBTI+, primeiro ponto, você não está doente. Segundo ponto, você é uma pessoa normal. Talvez você tenha problemas emocionais, problemas psíquicos, por tanta pressão que você tenha sofrido religiosa, familiar, enfim.
Ser gay, ser da comunidade LGBTI+, lésbica, não é problema nenhum. Ser trans não é problema. Você não está com problema, você não é um anormal. E se você está precisando de um apoio emocional, se você está precisando desabafar com alguém, e infelizmente você não tem ninguém, não tente contra a sua vida. Escolha viver. Você tem que viver muito mais. Então eu vou deixar aqui registrado. Quando você precisar desabafar e você não tem ninguém de confiança, liga no número 188, a Central de Apoio Emocional do CVV, Centro de Valorização da Vida. Número 188 CVV, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, em todos os horários. Jean, eu estou numa crise emocional porque eu discuti com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã, e eu estou numa crise emocional às 4h45 da manhã. Sim, não cai em cima do leite condensado. Não vai brigar com leite condensado para jogar suas mágoas no leite condensado. Liga no 188. Não tome pílula para se matar. Não se mate. A sua vida é importante. A sua vida vale muito. Busque ajuda emocional. Você não está doente. Quer frisar alguma coisa, Alexandre, disso que eu estou falando? É isso mesmo. Assino embaixo. Você é importante porque você é obra-prima de Deus. E nós, como cristãos, temos que frisar isso, né? Ah, mas eu não tenho fé, eu não creio em Deus. Você continua sendo obra-prima dele. Continua sendo alvo do amor dele. E eu quero dizer que esse amor, ele cura, ele restaura. As doenças emocionais que a religião nos causa, a depressão, a baixa autoestima, tudo isso pode ser vencido por meio de Cristo, do amor de Deus. Então nós temos ajuda espiritual e temos ajuda humana, como já foi dito aí pelo Jean, como CVV. E também temos a Pessoal, ajuda de Deus. a ligação é gratuita, inclusive do seu celular. As pessoas atendem você, são pessoas capacitadas, treinadas, elas nem perguntam o seu nome. Elas só querem estar ali para ser um ouvido amigo para você colocar tudo para fora, tá bom? Eles nem perguntam o seu nome, sigilo, a ligação nem é gravada, tá bom? Alexandre, a minha cena favorita do filme, e eu já vou entrar na pergunta para você, não é uma cena, mas é a trajetória da Mary. Sabe, a trajetória dela do sentimento de culpa, não minto, o sentimento de orgulho, ela acha que ela está certa ainda, depois vem a busca de conhecimento, o sentimento de culpa que ela carrega, até ela realmente entender que Deus aceita e que ela entra numa militância. Cara, essa sequência de trajetória dela, para mim, é um conjunto da obra, é muito bonito. E eu queria que você comentasse isso. Nessa trajetória toda de conhecimento da Mary, até o processo que ela passa, Alexandre, até chegar na militância. Assim, o que você acha ali que dentro dessa trajetória foi o ponto alto dela ter caído na real? Foi uma intervenção divina por meio de um sonho que ela teve. Eu achei aquele ponto extremamente sensível do filme, porque enquanto ela questionava o reverendo, ela não obtinha respostas satisfatórias para as angústias que ela tinha naquele momento, para as dores que ela sentia naquele momento. Somente quando ela teve uma revelação, vou chamar de revelação de Deus, porque eu acredito que Deus revela coisas para o ser humano por meio de sonhos, por meio de outros meios, e no caso dela foi por meio de um sonho. E Deus mostrou a ela que não havia nada de errado no Bob. O que Deus mostrou a ela foi exatamente o que está descrito no Salmo 139. Quando nós éramos ainda uma substância sem forma no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia e todos os nossos dias já estavam escritos. Não somos surpresa para Deus. Então, quando Deus revela isso a ela por meio de sonho, é uma das cenas também preferidas minha, e ela procura o reverendo agora com outra disposição, não mais para acusar, mas para chorar. Verdade. E expressar toda a culpa e toda a dor que ela se sentia culpada. E em determinado momento ela fala: eu matei o meu filho. O reverendo: não, você não matou o seu filho, ele se matou. Ele tenta trazer um conforto para a dor que ela está sentindo. Mas ela admite que o discurso,
as convicções religiosas equivocadas são muito perversas e podem matar. Alexandre, deixa eu ler algumas coisas que as pessoas colocaram aqui. A gente não vai poder comentar muito sobre, tá bom? Porque foge um pouco do contexto, mas é importante ser comentado. O Tá Daniel bom. colocou que, na verdade, os próprios guetos LGBTs, dentro da própria comunidade LGBT, existem pequenas comunidades de discriminação interna, do homoafetivo afeminado, da menina lésbica tonzinha, ou então do menino trans, da menina trans. Quer dizer, o Dan está comentando que dentro da própria comunidade existe esse preconceito. Daniel, você está me dando um belo gancho para eu poder trazer um conteúdo futuro para a gente falar sobre isso. A gente precisa trazer isso à tona, você está certo mesmo. O Ericélio, eu já comentei aí onde encontrar o livro. O Marcos está dizendo que essa cena que você citou, Alexandre, da parada, é linda também. Ele fala que é maravilhosa essa parada. O Ericélio está falando que tinha que ter 188 Alexandre barra Jean. Já teve, viu? Já teve, né? Na verdade, eu converso diariamente com pessoas que me procuram em situação de Exatamente, angústia, exatamente. e a gente conversa, esclarece, e pela A gente graça de atende Deus, muitas muita gente pessoas... pelas redes sociais, por WhatsApp e tudo mais. Continua a mesma coisa, tá, sério, não mudou muita coisa ainda não. Ainda Verdade. continua. Alexandre, olha só. Eu quero fazer um gancho dos outros filmes que nós fizemos, tá bom, gente? Vou repetir novamente. Amor por Direito, que era a luta de um casal lésbico tentando comprovar a sua relação homoafetiva perante a lei para que uma das mulheres tivesse direito à pensão pós-morte da companheira, porque a companheira no filme é diagnosticada com câncer Câncer. terminal no pulmão. E esse filme é fato real, assistam ele, é muito lindo, Amor por Direito. Então ele está envolvido o quê? Política. O Milk, ele é totalmente militante, o Milk é completamente politizado, é um filme fantástico, se passa nos anos 70. E é esse o ponto que eu quero entrar, Alexandre. Pessoal, no Milk existe, naquela época já tinha fake news, tá? Nos anos 70. Eles criam uma rede de mentiras sobre a comunidade homossexual e uma específica que os professores homossexuais nas escolas lá dos Estados Unidos nos anos 70 estavam recrutando crianças e adolescentes para se converterem à homossexualidade. Pasmem. Daí, a ala fundamentalista religiosa daquela época, juntamente com políticos, criam um projeto de lei para ser aprovado chamado a Preposição número 6, que é o quê? A demissão em massa de todo professor homossexual e, pasmem, de todas as pessoas que são apoiadoras da homossexualidade. Isso nos anos 70. E aí, chegamos no Orações para Bob, que chega agora. E no Orações para Bob, uma fala da Mary, né, Alexandre, fala isso. Ela traz esse discurso dos anos 70. Milk, anos 70, e Orações para Bob, anos 80. Ou seja, o discurso da mentira se propaga durante as gerações. Que numa fala da Mary, né, Alexandre, ela chega e fala assim, mas eu li, eu ouvi que eles estão recrutando crianças e adolescentes nas escolas, os professores gays. Olha que louco. E aí, Alexandre, entra a minha pergunta. Porque nós sabemos que ali nos anos 70, nós temos uma certa senhora chamada Anita Bryan, que ela é uma fundamentalista religiosa daquela época. Quem nunca viu o documentário Assim a Bíblia Diz, assistam. Tentem não ficar com raiva dela, tá? Mas assistam. E, Alexandre, quem é hoje, na nossa realidade brasileira, as nossas Anitas Bryan? Esses fundamentalistas religiosos que estão tripudiando na política para tirar as nossas pequenas e grandes conquistas até então. E como que nós devemos lutar contra essas Anitas Bryan brasileiras? Ok, ótima pergunta. Antes de responder essa pergunta, eu queria rapidamente só pontuar algo da colocação do Dan, né? Nós A estamos entrando em comunidade... 10 minutos, estamos entrando em 10 minutos finais, tá bom? Só para avisar. Ok, tá, mas é rapidinho. O que acontece, os preconceitos que acontecem dentro da comunidade LGBT, como foi citado aí pelo Dan, no meu ponto de vista, tem relação com
a nossa sociedade heteronormativa e machista. Muitas vezes nós reproduzimos a heteronormatividade e o machismo dentro da comunidade LGBT. Por que que o gay efeminado ele sofre preconceito? Porque ele possui características da mulher, características femininas. Então, quando um homossexual efeminado sofre preconceito dentro da própria comunidade LGBT por ser efeminado, nada mais é que o reflexo do machismo. Então, muitos dos preconceitos que estão entranhados na comunidade LGBT não são mais do que os reflexos da sociedade heteronormativa, patriarcal e machista em que nós vivemos, e nós acabamos reproduzindo esses preconceitos também. Isso deve ser discutido depois com mais tempo. Quem são as Anitas Bryant aqui do Brasil? Tem muitas Anitas Bryant, algumas mais conhecidas, como Silas Malafaia. Eu vou dar nome, não tem problema em dar nome. Marisa Lobo, que é aquela psicóloga que estava naquela audiência em que nós fomos, lá no Congresso, que inclusive tem um livro chamado Famílias em Perigo. E esse perigo, adivinha de onde vem o perigo? Para as famílias da comunidade LGBT. Magno Malta, Marco Feliciano, todas essas pessoas que têm a própria ministra Damares, né, que aparentemente está do lado da comunidade LGBT, mas nós sabemos que isso não passa de uma estratégia, que por trás as convicções e todo o trabalho político que essas pessoas exercem tem como finalidade impor. Não somos nós quem queremos impor uma agenda. São eles que querem impor sobre a sociedade a agenda da heteronormatividade. Eles querem modelar toda a sociedade para que todos sejam conforme suas convicções religiosas. E para isso eles devem rejeitar tudo que faz parte da comunidade LGBT. Né? Então, por que a resistência, por que demorou tanto para o casamento ser legalizado? Por que foi o Supremo que teve que intervir nisso? Porque lá nas casas legislativas, as bancadas da Bíblia sempre se opuseram. Por que a homofobia não foi criminalizada no Congresso, e sim no Supremo por um entendimento por equiparação ao racismo? Porque há quase 20 anos tramita no Congresso a lei da homofobia e eles não votam. Por quê? Por causa das Anitas Bryant que estão lá dentro e que se opõem, né, a toda e qualquer conquista dessa minoria no Brasil. Então, nós temos hoje as Anitas Bryant que são religiosas, mas que também têm uma força não apenas religiosa, mas também uma força política. Como nós devemos combater? Com a verdade. A verdade sempre muda o caminho das pessoas. Foi a verdade que mudou o coração da Mary Griffith. E é a verdade que vai mudar também o coração e a disposição dessas pessoas que nos combatem. Né? Dizem que somos contra a família, mas na verdade é o contrário. Porque eles são a favor de um único modelo de família. Nós defendemos todas, sem acepção, como Cristo ensina. Alexandre, seguinte, gente, eu vou desativar os comentários rapidamente e eu vou pedir um favor para vocês. Só um pouquinho, vou desativar os comentários aqui. Seguinte, eu vou pedir para que vocês... Alexandre, abaixe só um pouquinho a sua câmera para poder pegar a sua fitinha também. Só um pouquinho. Perfeito. Agora, gente, eu vou pedir para que vocês printem a tela para mim e para o Alexandre. E as pessoas que me conhecem, mandem pelo meu WhatsApp essa tela printada. Vou deixar um tempinho aí, Alexandre, para eles poderem printar a tela. Um pouquinho. Acho que eles vão printar. Obrigado, gente. Agora eu vou printar a nossa, Alexandre, aqui. Não, fica aí, continua. Eu vou printar a nossa foto de costume. Mais uma vez. Gente, antes da gente direcionar para o final, deixa eu mudar aqui para vocês. Eu quero compartilhar algo rapidinho para vocês aqui. Olha só. Ao nosso próximo encontro do Cinéfilo, do Diálogo de Cinéfilo, vamos estar conversando com 2 papas. Eu vou estar recebendo o Maurício para conversar sobre 2 papas. Se você não viu esse filme, veja. Está disponível na Netflix, tá bom?
logo depois, no sábado, no domingo, dia 5 de julho, eu vou estar conversando com o Arnaldo sobre A Natureza Selvagem, um filme muito bacana. E aí, na segunda semana de julho, eu vou começar essa nova série, que não tem nada a ver com o cinema, que é A Vida Social. Quem tem me acompanhado aqui no Instagram sabe que eu tenho feito um trabalho de conteúdo voltado para a sua vida pessoal. E o nosso tema é esse daí, ó. Tema, vida social, por que está tão difícil relacionar? Por meio de 6 pautas, e na terça-feira dessa semana eu vou estar explicando um pouco mais sobre ele. E eu vou estar recebendo uma pessoa que é apaixonada por esse filme, Comer, Rezar e Amar, da Julia Roberts. Quem nunca viu esse filme, hein? Filme lindo demais, o Numeriano. Ele já viu esse filme mais de 37 vezes, ele me disse. Alexandre, deixa eu botar os comentários para o pessoal. Para cá. Agora nós estamos entrando na reta final, Alexandre. Vamos lá. Deixa eu explicar para o pessoal que está nos acompanhando. Esse é o momento que o meu convidado ele vai dar um abacaxi. O que é o abacaxi? O que é o abacaxi? O abacaxi é uma coisa negativa. Ele vai dar o abacaxi de forma negativa para uma personagem, para uma mensagem que o filme dá, ou então para pessoas que o filme se refere, mas para a vida real. Alexandre, para quem você dá o seu abacaxi? Para quem ou para qual mensagem? Para as Anitas Bryant. Daquela época de hoje aqui no Brasil, a gente vive um momento semelhante ao dos Estados Unidos, né? Verdade. Lá nos anos 70 e nos anos 80, então, para as Anitas Bryant. Alexandre, eu vou junto com você. O meu abacaxi, deixa eu até mostrar de novo. O meu abacaxi eu dou para todo fundamentalista religioso, todo, inclusive os da minha família, que talvez estejam vendo esse vídeo. Abacaxi para vocês. Pronto, falei. Sou desses. Alexandre, e agora o Oscar. Tan, 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 o Oscar. Para quem você dá o Oscar? Agora, gente, o Oscar é algo positivo, algo legal. Para quem que você dá o Oscar, Alexandre? Eu vou dar o Oscar para 2 pessoas. Primeiro é o Leroy Arons, que foi o jornalista que escreveu o livro Orações para Bob. E se vocês não sabem, o filme é baseado em fatos, mas tem como base o livro desse jornalista que já é falecido. E ele registrou toda a história, né, do Bob, da Mary. E também, não poderia ser diferente, para Sigourney Weaver, que fez um trabalho, o primeiro trabalho dela para televisão, né? Ela estava meio que ostracizada, meio que isolada. De repente, em um filme feito para televisão, ela explode no mundo inteiro. Né? Eu estava lendo que um dos filmes que mais baixados, depois que foi lançado, como ele não foi para os cinemas, né? Um dos filmes mais baixados da história, né? Então, o papel dela como Mary Griffith, toda a transformação, toda a trajetória, ela deu vida a essa personagem, né, a essa mulher real que ainda luta pelos direitos. Então, para ela, o meu Oscar. Alexandre, nós temos 2 minutos. Algumas pessoas entraram aqui agora, já entrando no minuto final, a gente já está terminando. O meu Oscar, eu vou dar um Oscar especial, eu vou ter que me levantar, vou chocar o público. Porque o meu Oscar, gente, eu vou dar para este homem. Por qual motivo? O microfone está aqui, né? Por qual motivo, gente? Pelo trabalho que ele faz com os livros dele. Pesquisem o trabalho do Alexandre Feitosa. Meu amor. Que lindo. Obrigado. O Oscar é seu. Tô voltando. Obrigado. Não esperava, gente. Surpresa. Obrigado, amor. E parabéns pelo trabalho que você tem feito também. Alexandre, se despeça. Vai, faz aquela coisa do Oscar, vai. Agora, se despeça do... tá terminando, rápido, se tem alguns segundos. Se despeça do público. Tá contando, gente, obrigado pela audiência. Esperamos vocês em outra ocasião. Um beijo, obrigado.
Gente, obrigado para vocês. Está tudo gravado aqui no IGTV. Só vocês entrarem pelo meu perfil ali. Vocês vão na telinha lá da televisãozinha no IGTV. Tá tudo gravado lá, tá bom? Um beijo, obrigado. Voltem sempre. Tchau, gente.